Olá, bom dia. Hoje, dia 18 de dezembro de 2020 e o ano está acabando. O ano está acabando. Hoje é o último dia de votação no Supremo Tribunal Federal, antes de recesso, mas ontem foi feita uma definição: restrição para quem não se vacinar para o coronavírus. É isso aí, contra o coronavírus. Quem não fizer a vacinação vai ter restrição de circulação. Isso foi definido já pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, agora só temos que esperar o começo da vacinação, porque querendo ou não, teremos que ser vacinados, né? É algo inédito, pelo menos, né, do meu conhecimento, de que o cidadão não tem o seu livre-arbítrio nesse momento. Não vou ficar contestando se é certo, se é errado, mas é algo inédito. A gente nunca viu isso, né, de ter que fazer a imposição. A única coisa que a gente sabe que é imposto aqui no Brasil é a votação, né? Nós não temos a liberdade de votar ou não votar. Temos que exercer o nosso direito a voto, né? Mas agora, com relação à vacinação, é a primeira vez que eu vejo isso, né? Porque quando eles fazem campanhas, por exemplo, para vacinação, tem muita gente que não se vacina e nunca foi imposto nenhum tipo de restrição. Essa é a primeira vez, algo inédito, pelo menos do meu conhecimento. O que você acha disso, né? Você vai ter que se vacinar. Dependendo do estado que você tiver, é a vacina que vai estar oferecendo e pronto, acabou, né? Nós temos algumas vacinas aí no mercado, né? Talvez o Brasil ainda acabe importando também a vacina da Pfizer, não é uma certeza, mas por enquanto nós temos a vacina de Oxford, que talvez seja uma vacina utilizada aqui no Brasil. Só que foi uma vacina produzida na Inglaterra, mas não foi usada na Inglaterra. Eles importaram a vacina da Pfizer. Interessante. Tem a vacina também, a Coronavac, né, lá do Instituto Butantan, junto com a empresa chinesa, né? Então, pelo menos essas duas vacinas são certas que no Brasil elas vão estar sendo utilizadas. A da Pfizer ainda não, por causa da dificuldade do transporte, do armazenamento dela. Tem que ser em temperaturas muito baixas, né? Isso dá bastante trabalho. Então, não sei como que vai ser ainda. Mas, pelo menos, tem sido a vacina mais escolhida no mundo inteiro, né, para as campanhas de vacinação. Então, vamos ver o que vem pela frente aí. O Paraná, né, tinha fechado aí uma parceria com a Rússia para poder utilizar Sputnik, né, para fazer a sua vacinação. E a Inglaterra, né, está fazendo agora testes da sua vacina, né, de Oxford, junto com a vacina Sputnik, para ver se eles conseguem aumentar a eficácia, né? Então, duas vacinas de dois países diferentes aí sendo utilizadas em conjunto. Vamos ver o que vem pela frente, a cena dos próximos capítulos aí da questão da vacinação. Deixa eu ver quem está aqui comigo, ó. Viviane está por aqui, Ângel Berbalho também, Elonai Cardoso, Aldeir, Cidia Nes Sobrinho. Cidiane Sobrinho, deve ser assim. A Alcirene também, Marília Tomazini, a Eduarda Ering conosco também, o Jay está por aqui, a Cleia Souza também, Flávia Forte, legal. A Morgana Amorim também conosco, Brizoto Paula conosco também, Marta Correia, Maria Lúcia Simões de Souza também, quem mais? Lucinha Dias conosco também, Roseni também por aqui, legal. A Rosângela também conosco, Licineire, Ivone Santana também, Ana conosco também, quem mais aqui, ó? O Andrés Leonardo também conosco. Deixa eu ver aqui, ó. A Marília fala assim: meu de jejum, mingau de farinha de aveia, mel e banana, vai ao fogo, engorda? É uma boa ideia? Bom, engordar é uma coisa que a gente tem que avaliar, Marília, pelo seguinte: quando a gente pensa numa refeição, só vou ganhar peso se houver sobra.
Por exemplo, a refeição da manhã é a refeição mais importante do dia. 45% das calorias do dia deveria ser ingeridos nesse horário da manhã. Ou seja, provavelmente você não está conseguindo comer 45% das calorias que você comeria durante o dia inteiro só com esse mingau aí de aveia, mel e banana. Eu não acho que seja uma refeição que promova ganho de peso, mas é uma refeição muito equilibrada, né? E eu ainda acrescentaria mais uma outra fonte, né, de proteína, teria que verificar qual seria, mas um leite de amendoim caberia muito bem aqui para fechar a sua refeição, para que você tivesse aí uma fonte de carboidrato vindo da fruta, outra fonte de carboidrato vindo da aveia, uma fonte de proteína que também seria a aveia e uma fonte de proteína que seria, né, o amendoim. E o amendoim ainda seria a nossa fonte de gordura. Aí ficaria uma refeição mais completa. Mas não acho que seja uma refeição ruim para amanhã, não. A Gilca também conosco. Quem mais aqui, ó? Deixa eu ver. Quem mais está aqui? A Aurita também conosco, legal. A Souza 49 também. A Vivi Fernandinha também aqui conosco, a Catiana Braga também, Marinilda dos Santos também, muito bom. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, a Elonai disse que vai ser restringida, que ela não vai tomar nenhuma vacina. Estou terminando o meu probiótico. Quanto tempo devo esperar para repetir? 6 meses é um tempo bom. Agora, se o seu intestino não está funcionando bem, você já pode fazer na sequência outro, né? A Eduarda Ering acha péssimo a restrição, né? Ó, Ivone Santana está na academia me acompanhando. Olha que bacana, muito legal. A Flávia diz, estou ferrada. A Brisoto Paula diz assim, eu acho um absurdo. Pois é, vamos ver o que vai virar esse negócio. Queria saber, o Jay falando assim, eu queria saber como restringir de algo meio impossível. Sei lá, Jay, o que eles vão começar a exigir? De repente vão começar a exigir a carteira de vacinação para você poder entrar nos estabelecimentos. Pode ser. A Márcia Cristina diz, agora eu morro, meu Deus. Pois é, não sei o que vai virar esse negócio. O problema é que quando você tem imposição é uma coisa complicada, né? Joelma Santos está aqui conosco também. A Luciane Braga também conosco. Fran Rodrigues também. Sejam todos bem-vindos. Ó, se alguém quiser participar comigo, já escreve aí, pessoal, para não ficar tarde, hein? São 7h09. Aldeir diz assim, suplemento para quem tem cálculos biliares, né? Olha, para eliminar cálculos biliares não teria um suplemento. O que a gente tem que cuidar é que se você faz o consumo, por exemplo, de suplemento de cálcio, você tem que ter um nível de vitamina D muito adequado, para que você não potencialize a formação de mais cálculo. Então é importante suplementar vitamina D, para não gerar mais cálculo. Vanildo também conosco, a Luciane também, Pati Sous conosco também, quem mais aqui, ó? Luzineide da Costa conosco, José Mídia também está por aqui, Rúbia Maia, a Jeane Almeida aqui também, SS Sueli. O Jay diz que falta competência para restringir alguma coisa. Ah, mas eles vão dar um jeito, Jay. Se eles quiserem, os caras são terríveis, eles conseguem fazer alguma coisa. A Ana diz assim, na realidade, muitos profissionais da área da saúde vão ser obrigados a tomar. Esses daí não vai ter como escapar, não, né? E eu espero que realmente as vacinas sejam eficazes e não tenham efeitos colaterais, né? A Marília diz, Deus nos proteja, eu creio. Mesmo que eu tomar, já orando por isso. A Rúbia pergunta como se chama esse exame IgE, ou IgE. É imunoglobulina do tipo E. Imunoglobulinas são exames que são feitos para ver se você tem algum tipo de doença específica. Então, às vezes você tem imunoglobulina que é feito para alguma doença específica. Hepatite, por exemplo, é uma das mais utilizadas.
Deixa eu ver aqui, ó. José Geraldo conosco também, Aline, Ivane Leal também. Sejam bem-vindos. O que mais aqui? A Ana disse que travou. Para mim tá dando normal aqui, ó. A Crislin pergunta sobre algum chá que faz bem. Bom, tem vários chás aí que a gente pode tomar sem efeito colateral nenhum, né? Por exemplo, você tem chá de erva doce, chá de cidreira, né? Chá de camomila. Só que cada um tem uma especificidade. Por exemplo, quando você toma erva doce, você quer, por exemplo, a eliminação de gases intestinais, né? Ele tem essa efetividade, ajuda a eliminar gases do intestino. Quando você faz o uso, por exemplo, de um chá de cidreira, você quer calmante à noite, né, para favorecer a chegada do sono, camomila também. Aí você tem os chás de passiflora, que é da flor do maracujá, que ajuda a dormir, diminui a ansiedade. Você tem o chá de mulungu, que esse também é específico para poder fazer dormir. Aí você tem chá de gengibre, que é um termogênico. Então tudo vai depender do objetivo também, Cris. Mas tem vários chás aí que são interessantes, né? E poderiam ser utilizados. Simone aqui conosco também. De Brito Ventura. Vera Lúcia então. Vera Lúcia de Brito conosco também. O Armando também está conosco lá de Maringá. Agua Carvalho também. O Carlos também está conosco. Se aumentar frutas secas desidratadas, será que dá para ganhar peso? Carlos, a gente precisa, para ganho de peso, malhar muito bem, descansar muito bem, ou seja, o sono é fundamental no processo, e a gente precisa ter uma alimentação equilibrada que ofereça para nós, principalmente, 3 coisas importantes. O carboidrato antes do treino, para que você evite a queima de massa magra durante a atividade física, ou seja, o teu músculo tem que ser preservado durante um exercício de musculação. Depois, você tem que pensar na proteína para ajudar no processo de reconstrução da musculatura. Então, é muito importante observar a quantidade de proteína. E um terceiro item importante é que você supra uma necessidade calórica. Quando nós estamos fazendo musculação com a finalidade de ganho de peso, a gente precisa de uma dieta hipercalórica. Então, não adianta eu suprir a minha necessidade. Digamos que eu preciso de 2.000 calorias. Se eu fizer a ingestão de 2.000 calorias, eu não tenho sobra de calorias, ou seja, eu não tenho ganho de peso. Eu teria que ter pelo menos 500 calorias a mais de sobra para que isso pudesse ajudar no processo de ganho de peso. Então é importante observar esses detalhes. Tem que ter sobra de calorias, tem que ter carboidrato antes do treino de musculação e tem que ter proteína depois do treino de musculação e também proteína total do dia tem que bater, senão você não tem como reconstruir massa muscular. Quando a gente pensa, por exemplo, nas frutas desidratadas, é uma forma de você ingerir um valor calórico maior com uma quantidade menor, porque quando você retira a água, você acaba concentrando, então, o carboidrato das frutas, a frutose, e isso pode sim ajudar a fechar a quantidade de calorias do cardápio, ou seja, um dos 3 aspectos que eu falei da alimentação, a gente consegue aí. Aí tem que fazer a musculação e o sono. A Elunai disse que o de jejum foi overnight, então ela vai demorar para sentir fome. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, tio Wilmo conosco também, bacana. Misericórdia, estamos vivendo o fim dos tempos, a Maria Lúcia diz. Não sei se é o fim dos tempos, mas que vai ser obrigada a vacina, vai. Isso daí já está definido. Bom dia, doutor Ricardo. Fiz uma endoscopia ontem, o laudo apresentou estômago, esôfago e duodeno normal. Porém, os testes de urease deu positivo. Se deu teste de urease positivo é porque tem Helicobacter pylori. E fiz também biópsia, que estou aguardando, estou assustada. Não, você tem, por exemplo, Helicobacter pylori, vai ter que tomar o antibiótico e mais alguma coisa prazol durante 28 dias, né? Fazer o tratamento para matar essa bactéria que está no seu estômago. Porém, ela é uma bactéria que não deve estar num número de colônias suficientes para estar gerando algum tipo de gastrite, esofagite, né, ou duodenite, ou até mesmo refluxo e assim por diante. Né? Então,
fica tranquila dos casos, né, que a gente pega para tratar. Esse daí são os mais tranquilos, porque você tem a bactéria, teste de urease positivo, mas não tem os efeitos colaterais da mesma. Brizoto Paula pergunta assim: ora pro nobis, né? No que nos ajuda? Bom, é uma fonte de ferro, tem bastante cálcio também, né? Tem magnésio, rico em fibra e tem proteína. Então, é um tipo de hortaliça que tem proteína, diferente de todas as outras hortaliças que não são fontes de proteína. Então, ajuda nisso. Fibra, ferro, cálcio, magnésio e também proteína. Vamos ver aqui. O que mais que nós temos? A Verônica desejando bom dia para todos. A Sueli diz que o exame de T4 livre deu 0,83 e a médica está suspeitando de problema na hipófise. Poderia falar um pouco sobre isso? Bom, T4 é o hormônio produzido pela tireoide. Quando nós olhamos para a nossa tireoide, ela é responsável pela produção de 2 hormônios. O T4, que é a tiroxina, e também o T3, que é chamado de triiodotironina. A triiodotironina ela é formada a partir da tiroxina. Então, quando a nossa tiroxina dá baixa, a tendência é que também o T3 acabe ficando baixo também. Porque se eu tenho uma falta da matéria-prima, digamos assim, para a produção do T3, obviamente, ele vai ficar baixo. A hipófise é uma glândula que nós temos lá no nosso cérebro e ela é responsável pela produção de vários hormônios que são estimuladores. Por exemplo, ela produz o hormônio que estimula o trabalho da tireoide, o TSH, o hormônio tireoestimulante. Se ela está suspeitando de algum problema na tireoide, é porque ela está suspeitando de que a tireoide não tem produzido TSH contento. Só que aí você falou para mim só o resultado do T4. Seria interessante a gente observar o resultado do TSH também. Se o TSH estiver elevado, aí nós estamos falando de um quadro de hipotireoidismo, e talvez não de um problema da hipófise, sim de um problema da tireoide. Então tem que observar como está o nível de TSH também, Sueli. Tem que observar TSH. Mas a gente sabe que na hipófise, às vezes, acontece de ter um tumor, né, benigno que aparece, e isso daí não é algo preocupante, não. Dá para resolver fácil. Mas tenta verificar aí se tem um nível de TSH, que é o TSH que vai ser importante para a gente tentar entender melhor o quadro. A Valquíria também conosco aqui, Maricele também conosco, o Jean Tavar também aqui, Tatiane 9 também. Quando a pessoa é alérgica ao amendoim, não pode consumir amendoim. Aí a gente teria que buscar uma outra opção de um leite para poder fazer aquele de jejum que eu estava comentando, que também tenha uma quantidade razoável de proteína. Então, o leite de amêndoas pode ser uma opção interessante aí nesse caso. A única desvantagem do leite de amêndoas é que ele vai aumentar um pouco o custo, né, do leite. Mas ainda assim, se você fizer a conta, você vai perceber que 1 litro de leite de amêndoas sai mais barato do que 1 litro de leite de vaca. Se fizer a conta, é vantajoso ainda. É que o amendoim fica muito barato para fazer leite de amendoim. A Nazaré também está por aqui. Ó, ninguém pediu para participar ainda, hein? Estou só observando aqui, ó. A Glória está conosco também. A Vânia Ferreira Lima também conosco. A Dulcineia Tobia Borges aqui. Eliane Sudário. Legal. Liher conosco também. A Mônica Rodrigues também está por aqui. A Liher diz que não quer vacinar, não. O Jay, só pode. Teremos de andar com a carteira de vacinação em mãos. Eu acho, Jay. Por exemplo, para esse ano, eu tinha 4 viagens para fazer para fora do Brasil, né? Eu tinha 4 convites de palestra para os Estados Unidos. Tinha convite para a região de Boston, tinha um convite para a região de Connecticut, tinha um outro para a Flórida e um para o Texas, né? Então tinha esses 4 convites.
nenhum deles, né, nesse ano de 2020 deu certo. E o pessoal já está entrando em contato para poder reagendar para o ano que vem. Ainda não sabemos como é que vai ser. Enquanto não estiver fazendo vacinação, né, provavelmente também não vai ter viagem. Mas com certeza, por exemplo, para fazer a viagem, se tem uma coisa que eu não tenho dúvida que eles vão exigir é a carteirinha de vacinação. Para viajar para fora do país, com certeza isso vai ser um fato. Então, por exemplo, se eu não me vacinar, o meu direito de ir e vir, ele fica restringido. Eu já não vou ter acesso, né, a determinados locais e principalmente determinados países, né? A gente não vai conseguir sair do Brasil se não tiver feito a vacinação. Isso daí, para mim, é muito claro na minha cabeça, né? Então, se eu quiser continuar fazendo esse trabalho de palestras que eu faço e atendendo os convites que chegam, eu vou ter que me vacinar nesse aspecto. Então, é isso que eu acho que a gente tem que analisar direitinho, né? Esses direitos aí que a gente vai perder, né? O trânsito livre não vai ter mais. A Maria Lúcia diz assim, a misericórdia, né? Estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Pois é, se for é bom, porque a volta de Jesus também está próxima, isso daí é ótimo. A Mônica diz, comecei a tomar colágeno hidrolisado em pó, tenho 42 anos, será que resolve? Para qual propósito, né? Quando você coloca a idade, eu entendo que talvez seja alguma coisa correlacionada à pele, né? Você está querendo manter a integridade da pele, tentar deixar a pele mais jovem. Se não fosse por causa disso, você teria colocado o problema específico, que talvez seria o uso do colágeno hidrolisado com relação à cartilagem de joelho, né, quadril, alguma coisa assim. Se for para a pele, o colágeno ele pode dar um auxílio, sim, para a melhora da nossa pele. Porém, não é só o colágeno, a gente tem que pensar em várias outras questões importantes. Uma delas é que se eu ingiro colágeno, eu tenho que aumentar muito a minha ingestão de água. Ele é um tipo de proteína que hidrata demais, então eu preciso de bastante água se eu faço uso do colágeno. Outra coisa importante, para a construção, né, de tecido, de pele, manter a integridade da nossa pele, é importante fazer o uso de vitamina C de 500 miligramas, manter o nível de vitamina D normal, isso também é importante, então tomar solzinho é muito legal, ajuda. Preciso oferecer proteína de qualidade para a construção de tecidos, não é o colágeno que vai ser o responsável em si pela produção de novas células, então tenho que manter um bom padrão de alimentação rico em proteína, isso é fundamental. Além disso, devo fazer atividade física, que é o que gera estímulo para a construção de colágeno no nosso organismo, e ter uma boa noite de sono, porque é lá, durante o sono, que nós vamos construir nossas células novas para manter a integridade da pele, das 21h30 às 2 da manhã. Então, o colágeno em pó hidrolisado pode ser uma opção, se somado com tudo isso. Ele, por si só, não resolve nada. A Eliane Sudário diz que gostaria de ficar sem jantar, mas diz que o estômago dói. Você saberia o motivo? Bom, aí nós temos que observar o seguinte, Eliane, quando a gente pensa no funcionamento estomacal, algumas coisas são interessantes para a gente poder avaliar. Por exemplo, nosso estômago ele é programado para produzir ácido em duas ocasiões específicas. Quais? Quando eu estou fazendo a mastigação do alimento, ou seja, estou mastigando o alimento, a mensagem que vai para o cérebro é a seguinte, olha, a Eliane vai deglutir, vai cair alimento aí no estômago, então já prepara o ambiente. E o nosso estômago já começa o processo de preparação para receber, então, esse alimento que estamos mastigando e vamos deglutir. Por isso que eu fico muito preocupado quando as pessoas ficam mastigando chiclete, né? Mascando chiclete. Porque ela mastiga e nunca engole nada. E o teu organismo entende que você vai deglutir, então ele vai se preparando para a digestão. Então, tem essa questão. Produção de ácido no estômago acontece quando há mastigação. Segundo, depois que você fez o processo da deglutição, o alimento cai no estômago. E esse é um outro estímulo, então, para a produção do ácido, para iniciar o processo da digestão da proteína no estômago. Então, é importante nós termos esse grau de consciência. Meu estômago está se preparando para a digestão. Quando? Quando estou mastigando ou quando faço a deglutição do alimento. Porém, a gente sabe que o nosso nível de estresse, nosso nível de ansiedade ou até mesmo a depressão são problemas que mexem com a concentração do cortisol sanguíneo. E o cortisol, quando ele aumenta, ele gera estímulo para as células gástricas lá do nosso estômago liberar ácido clorídrico.
Então a gente tem que verificar que algumas pessoas acabam tendo um desconforto estomacal por conta do seu nível de ansiedade, estresse ou depressão. Os problemas emocionais. Isso daí tem que ser controlado se nós queremos fazer um número menor de refeições e não ter os desconfortos gástricos da produção de ácido clorídrico no estômago por causa do problema emocional. Então pode ser, Eliane, que esse seja um dos motivos pelo qual você não consiga ficar sem fazer a última refeição do dia, né, o jantar. Eu, por exemplo, na maioria dos dias eu faço somente 2 refeições, né? E eu me mantenho muito bem com essas 2 refeições. Não sinto os desconfortos gástricos. Às vezes o estômago ronca, mas isso é porque ele está vazio e tem um movimento ali dos gases por causa das contrações da musculatura, chamado de movimentos peristálticos, né? Então tem que observar esses detalhes aí. Mas geralmente quem não consegue ficar sem a refeição, às vezes está correlacionado a essa dor do estômago por causa dos problemas emocionais. Açúcar Siqueira pergunta assim, qual o melhor horário para tomar B12 e vitamina E? Bom, a vitamina E é uma vitamina do tipo lipossolúvel. Se ela é lipossolúvel, quer dizer que ela é absorvida com gordura. Então ela pode ser tomada ou no de jejum, onde nós devemos ter uma fonte de gordura, ou no almoço, onde nós também precisamos ter uma fonte de gordura. Mas nunca devo tomar vitamina E no jantar, principalmente porque no jantar eu não devo ter fonte de gordura, a não ser que eu faça consumo do abacate, que é a única gordura que à noite não é prejudicial. Mas a vitamina E, então, ou pela manhã ou no almoço. A vitamina B12, ela só precisa ser ingerida junto à refeição, independente do horário. Pode ser de manhã, pode ser no almoço e pode ser no jantar. No jantar, só uma ressalva. Algumas pessoas que tomam vitamina B12 à noite podem ter uma certa dificuldade para dormir. Então aí você teria que fazer o teste, se for o caso, de você ter que ingerir à noite e observar se não vai interferir no seu padrão de sono. Mas normalmente, de jejum e almoço, também é o melhor horário para a vitamina B12. A Liher escreveu assim: obrigada por sua paciência ao me atender ontem. Fiquei muito feliz com a análise dos meus exames, por ter ganhado 6 quilos e comido muito. Achei que estava muito ruim. Não está não. Os exames estão até bons. Só com alguns pequenos ajustezinhos, nós vamos em frente. Deixa eu ver o que mais que a gente tem por aqui. Evelyn está conosco também. A Vanessa também chegou por aqui. Evanira Stork também. Muito bom. A Márcia Bonino também conosco. Emília também chegou por aqui. Emília Auiagui. Eu ainda vou aprender a falar bem isso aqui. Bom, até agora ninguém pediu para participar, né? Então nós vamos respondendo perguntas aqui. Eliane pergunta sobre o chá de amora para mulheres. Eliane, é assim, algumas mulheres se dão muito bem com chá de amora. Pode dar uma amenizada aí nos efeitos colaterais da chegada do período de menopausa nas mulheres. Mas nem todas elas se dão bem. A questão é que nós somos o nosso laboratório. Então nós precisamos fazer testes. Algumas pessoas vão se dar muito bem, né? Outras nem tanto. É teste, não tem como escapar. A Aurita fala assim: por favor, fale sobre as frutinhas cranberry, goji berry e uva passa. Coloco-as no mix de castanhas, pois vi uma psicóloga dizer que essas frutinhas são boas para o cérebro. Sim, realmente, são boas para o cérebro. A uva passa não tem nada demais ali bom para o cérebro, a não ser se ela tiver o resveratrol, né, da casca da uva, porque o resveratrol ele é importante para proteção cardíaca. E aí, no caso, nós vamos ter uma boa circulação de sangue, que vai levar mais nutriente, oxigênio e água para o cérebro e ajudar na retirada de toxinas. Agora, cranberry e goji berry são bons para o cérebro, sim, mas o goji berry também é muito bom para as mulheres na questão
de ajudar a evitar as infecções urinárias, né? Então é bem interessante o goji berry nesse aspecto aí para as mulheres também. A Ana disse que a conexão que estava um pouco ruim era por causa do problema que ela estava por lá na internet, mas já resolveu. A Silvana pergunta se tem alguma coisa boa para melhorar problemas na lombar, né? Bom, região lombar, né, uma região da nossa coluna, né, e nós devemos entender que muitos problemas lombares não vamos conseguir resolver somente com aquilo que tomamos, né? É importante saber quais tipos de problemas você tem. Eu vou citar, por exemplo, alguns problemas aqui para a gente verificar que existem vários, né? E aí a gente tem que observar o que é. Nós temos desvios da coluna. Desvios da coluna é um problema, e aí seria tratamento fisioterápico para tentar colocar isso no lugar, né? Tem aí RPG, que ajuda bastante a gente, a reeducação postural global. O próprio Pilates pode ser uma opção interessante também para isso. Já tem outros problemas correlacionados à formação de osteofitos. O que são os osteofitos? São os famosos bicos de papagaio. Esses daí, por exemplo, são processos de calcificação que nós vamos formando na nossa coluna ao longo do tempo. Tem também a formação das artroses aí, onde você vai tendo, né, uma discopatia, ou seja, você vai degenerando, né, aquela camada que você tem, que é um amortecedor entre nas suas vértebras, e aí começa a gerar essa pressão por causa do disco ter enrijecido. Então esse é um outro problema já, onde nós estamos falando de hérnia de disco, né? Então existem vários problemas na coluna, às vezes até o estreitamento também do orifício, né, das nossas vértebras, o que pode gerar uma certa pressão sobre, né, a dura mater, né, que é a camada ali, a membrana que envolve nosso feixe de nervos. Às vezes os nervos são pinçados por causa dos problemas de deslocamento da vértebra. Não tem vários. Então não teria algo, né, que eu poderia dizer aqui, é bom, né, sem saber exatamente qual é o problema, Silvana. Mas a questão é que problemas na coluna, geralmente, né, o que nós temos para melhorar? As fisioterapias e pilates são coisas que ajudam bastante. A própria prática de atividade física, de musculação, se de repente é um processo onde você está tendo uma osteopenia ou já uma osteoporose, para tentar frear essa osteopenia ou osteoporose, né? Isso é importante também. Um bom, né, aporte de vitamina D, de cálcio e magnésio, isso é interessante. E se de repente tiver formação de osteofitos, o próprio magnésio de malato, tomado no intervalo das refeições, é algo que pode ajudar no processo de descalcificação. A Alcirene diz que o filho dela está com as coronárias, deve ser comprometidas, né? Qual alimentação? No caso, Alcirene, se for, né, problema de coronárias, né, de veias entupidas, né, por conta da formação de placas de ateroma, uma opção interessante seria ele fazer um período de dieta crua. Eu já tive experiência com uma pessoa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que estava com alto grau de comprometimento das suas artérias, com formação de muitas placas de ateroma. E ficando num período de 3 meses com dieta crua, quando repetiu o exame, não tinha mais aqueles processos, né, de placas de ateroma. Então, uma opção que pode ser interessante é ele fazer, né, um período de dieta crua. Sei que isso não é fácil, às vezes fica difícil de caber no nosso cotidiano, então, se não couber, a maior parte da alimentação deve ser crua. Pelo menos 70% da alimentação que ele ingere deve ser de frutas, verduras e hortaliças cruas. Josenilda por aqui também. A Glória diz assim, ó, eu como maracujá e não me faz dormir, né? Glória, nem todo mundo se dá bem com o maracujá ou a passiflora. Para dormir, a gente tem algumas opções. Passiflora é uma delas, né? Mas eu tenho a valeriana, então eu posso fazer o chá de valeriana ou até mesmo tomar as cápsulas de valeriana, que são fitoterápicos, que podem ajudar a dormir. E o chá de mulungu, esse também é bem interessante, é um indutor do sono, pode te ajudar a ter uma melhor noite de sono. A Beatriz Souza diz que quem já teve câncer de mama pode tomar chá da folha de amora. Então, como a folha de amora ela não tem, né, a produção de estrogênio, até pode. O que a gente tem que ficar longe, né, para quem já teve câncer de mama, é justamente da soja, porque ali eu tenho fitoestrógeno.
E aí, nesse caso, não é muito interessante. A Jane fala sobre a questão do teste de urease quando dá positivo, é a questão da Helicobacter pylori, que eu comentei agora há pouco, né? Vai ter que fazer o tratamento, né? E aí depois, né, você vai tomar alguma coisa prazol por 28 dias, junto com 7 dias de antibiótico, e vai resolver esse problema. E aí faz uma reposição de lactobacillus, que você tomou antibiótico. A Noemi pergunta quanto tempo antes do treino. Eu acho que deve ser a ingestão ali da alimentação rica em carboidrato que eu comentei. No máximo 2 horas antes. Então 3 horas, por exemplo, já seria um tempo insuficiente. A gente tem que fazer com no máximo 2 horas antes do treino de musculação uma refeição que contenha carboidrato para normalizar o nosso nível de glicose e evitar que a gente tenha queima de massa magra. Isso é algo muito importante no MMI, porque muitas pessoas vão para determinadas atividades físicas em jejum. E até cabe o jejum para algumas atividades físicas. Se você for fazer uma caminhada, por exemplo, leve, pode ser em jejum, sem problema nenhum. Agora, para a musculação, não é interessante, porque a musculação ela demanda uma quantidade de energia e nós precisamos estar com esse aporte energético já garantido para não correr o risco de ter que usar a massa magra, o músculo, como fonte de energia durante a musculação. Ou seja, estou trabalhando contra os meus objetivos, né, de conseguir o aumento da massa magra. Vamos ver quem mais está por aqui. Luiz Luca Marinho também conosco. Sejam todos bem-vindos. É um prazer, pessoal, receber cada um de vocês aqui pela manhã. A Vanessa está falando que eu sou muito bom, só se for muito bonzinho, né? Quem capacita a gente para fazer o trabalho é Deus. Que bom estarmos juntos mais um dia. Amo esses momentos. A Edilene diz, legal. Isa Canuto também por aqui dizendo bom dia. Anaísa Nutri Gouveia também por aqui, legal. Lactobacillus, qual horário, em sachês ou comprimido? Se você for ler a bula, Roseni, eles vão sugerir você fazer o uso pela manhã. Eu sugiro fazer o uso à noite e vou explicar os meus motivos. De manhã, o teu organismo ficou a noite inteira descansando, entre aspas, né? Não tem um descanso de 100%. Ele trabalha num ritmo mais lento. Batimento cardíaco diminui, frequência respiratória diminui, atividade cerebral diminui no primeiro tempo de sono, aumenta muito no segundo, que é o sono da memorização. Porém, o organismo ficou num ritmo mais lento. Quando você acorda, ele acelera muito o ritmo, ou seja, o nosso metabolismo pela manhã, ele é o horário que mais gasta caloria do dia, das 6 da manhã até o meio-dia. Ou seja, nesse horário, o trânsito intestinal ele é mais rápido. Então eu vejo como não sendo um bom horário, né, o uso dos lactobacilos pela manhã, mesmo que na bula tenha indicação de usar pela manhã. Se o meu propósito é que os lactobacilos se fixem, se consolidem, que eles criem, né, colônias dessas bactérias, ou chamado UFC, que é o UFC é uma sigla que a gente utiliza na ciência, que não tem nada a ver com aquelas lutas de artes marciais, é unidade formadora de colônias. Então eu quero que aumente as unidades formadoras de colônias no meio intestino desses lactobacilos. Então, para mim, o melhor horário é no período da noite. Por quê? O trânsito intestinal é mais lento, o metabolismo é mais lento, o trânsito intestinal é mais lento e eu aumento a chance dos lactobacilos se consolidarem de uma forma mais eficaz utilizando no período noturno do que utilizando pela manhã. E aí você pode perguntar, mas por que na bula então está escrito para usar de manhã? Porque o propósito deles é venda e eles querem que você utilize, não seja o suficiente somente esse tratamento e você tenha que repetir e fazer mais 1, mais 2, mais 3. Eu, como não estou ganhando nada com a recomendação dos lactobacilos, sugiro utilizar à noite, porque eu vejo que é o horário onde você vai ter mais efetividade de resultado. A Flávia Forte diz que tem ferro e vitamina C. Será que era da hora Pronobis? É isso mesmo, tem os dois. A Isa pergunta se pode tomar açafrão em cápsula, se é indicado. Olha, eu indico sim, ainda mais porque o açafrão ele é um anti-inflamatório, né, ele é rico em compostos, né, bioativos. Eu acho que vale a pena o uso do açafrão sim, principalmente para quem está com imunidade baixa, pode ser um auxílio.
A Sandra Santos já mandou uma mensagem faz tempo, com certeza, mas diz assim, atrasei, cheguei, mas cheguei. A Ivone pergunta se a vitamina C é de uso contínuo, né? Ou se tem algum período para tomar, depois parar e voltar. Bom, eu faço uso da vitamina C praticamente constante, 500 miligramas, né? Uso praticamente direto, não vejo muita necessidade de parar. 500 miligramas não gera sobrecarga ao organismo, então não vai potencializar a formação de cálculo renal ou qualquer outra coisa desse tipo. A Sueli disse que o TSH deu 4,26. Pois é, então o problema não é aí na hipófise, parece que não, viu? Deve ser um problema mesmo na tireoide. Deve ser problemas na tireoide. Ela que não está produzindo a quantidade suficiente. Tem cara de um hipotireoidismo. Vai ter que tomar remedinho. A Célia Martins está por aqui também. Silvana Pacheco, minha ferritina está em 27,6. Hematócrito deu 37,6. Sua ferritina está num nível que ainda é considerado normal, Silvana, mas não é um nível que eu gosto de ferritina. Eu acho que, principalmente para mulheres, o nível de ferritina deveria estar acima de 50. Acima de 50. Nesse teu caso, eu já faria indicação de pelo menos uns 160 miligramas de sulfato ferroso, que garantiria uma média de 60 miligramas de ferro. Usaria por pelo menos um mês. A Marta diz assim, minha nora está na segunda gestação, porém, nas duas deu diabetes gestacional. Nessa, ela está usando insulina. Quais os problemas que podem causar no futuro? Obrigado. Bom, Marta, o uso da insulina não pode causar nenhum efeito colateral se for bem utilizado. Qual que é o propósito da insulina? Para uma pessoa que tem diabetes e tem dificuldade de controlar o nível de glicose sanguínea, nós entramos muitas vezes com a insulina para fazer com que essa glicose consiga sair do sangue e possa ir para dentro das células, para gerar energia. O propósito da glicose, ao entrar dentro de uma célula, ela ser quebrada em 10 passos, chamado glicólise, e depois entrar no ciclo de Krebs e, por último, cadeia respiratória. Às vezes, acaba indo para o ciclo do ácido lático quando falta o oxigênio. Mas o propósito da insulina é somente tirar o açúcar do sangue e colocar dentro da célula. Se ela está com diabetes gestacional e um médico entrou com insulina, é porque ele percebeu que esse nível alterado de glicose dela tem ido para o bebê. E isso não é interessante, ir até pelo cordão umbilical para o bebê, porque pode gerar o que a gente chama de bebê GIG. O que é isso? É grande para a idade gestacional. Em outros casos, não gera um bebê GIG, mas um bebê PIG, quando ao invés de aumentar o ganho de peso do bebê, isso acaba interferindo na quantidade de líquido amniótico, ou seja, o excesso de carboidrato na corrente sanguínea pode aumentar a produção de líquido amniótico e dificultar o desenvolvimento do bebê e gerar um bebê PIG, que é pequeno para a idade gestacional. Então, o uso da insulina nesse período gestacional é um auxílio para que você não tenha nenhum bebê grande demais, nem pequeno demais, nem uma prematuridade, né? Então, é importante fazer o controle glicêmico. Se através do uso de medicação não foi possível, a insulina não vai gerar nenhum tipo de dano para o bebê e, na verdade, vai gerar, né, possibilidade de ter uma gestação normal até o final. Marta, escreve para mim com quantas semanas ela está de gestação, tá bom? Para eu poder saber, se der tempo, né? Já são 7h45. Mas fique tranquila com relação ao uso da insulina, não vai gerar nenhum tipo de efeito colateral, não. Eu, por 2 anos, eu fui professor na Universidade Federal, aqui de Brasília, e eu trabalhava justamente com atendimento de gestantes de alto risco. E atendemos bastante gestantes que sofriam de problemas de diabetes gestacional. E essa é uma prática clínica normal, para que a gente consiga justamente chegar ao final, né, da gestação. Muito bem. Olha, agora a Paula escreveu que quer participar. Falta 15 minutos, Paula. Hoje eu nem vou chamar, porque não dá tempo nem da gente começar a conversar direito. Mas vamos ver semana que vem. Vocês têm que escrever mais cedo, pessoal. A hora que a gente entra, em vez de você dar bom dia, você diz assim, eu quero participar, eu quero, né? Me chama. E aí eu chamo vocês, né? E depois vocês dão bom dia. Para a gente ganhar tempo. O ideal é que a gente tenha no mínimo 30 minutos. O ideal é 45 minutos para a gente poder conversar aqui no Today, né? E conseguir trabalhar bem o caso de cada um de vocês. A Márcia Cristina diz assim, doutor, eu sou alérgica
até o ar que eu respiro. Como eu fico diante dessa vacina? Bom, tem que verificar se você não tem alergia a algum componente da fórmula da vacina. Geralmente, o que eles utilizam como veículo, né, para a vacina, muitas vezes, é a albumina, que é a proteína da clara do ovo. Teria que observar se você não é alérgico aos componentes da vacina. Não sendo, você vai poder tomar a vacina. A Silvana acabou de perguntar como é que faz para participar também. Então é assim, ó, é só chegar cedo, escrever eu quero participar, e aí o primeiro que escrever eu sempre acabo chamando. E a gente testa, ver se a conexão funciona, né? Jadilson pergunta qual é a causa para o surgimento de pólipos intestinais. Não. Jadilson, não tem uma causa assim específica, mas o trânsito intestinal lento é um dos motivos. Então, assim, falta de fibra, né? A gente precisa de fibra, precisa de água para ter um bom trânsito intestinal. Isso é bem importante. E a Aldeir pergunta, quem tem intestino preso pode tomar sulfato ferroso? Bom, poder pode. Só que algumas pessoas que fazem uso de sulfato ferroso já vão sofrer com um problema de constipação intestinal, né? Já vai diminuir o trânsito intestinal. Então, dependendo do caso que você tenha, o ideal é que você faça a infusão de ferro ao invés de fazer o uso do sulfato ferroso. Aí você tem que jogar direto na veia para não ter os problemas, né, com relação à constipação intestinal. A Ananda está dizendo que está sentindo dor aqui no ombro quando faz exercício de musculação com peso. Tem que ver se não é uma tendinite, se não é uma bursite, é uma região que dá bastante isso, né? E aí ela diz assim, depois da chikungunya, esse ombro já não é mais o mesmo. Por quê? Porque essa tal dessa chikungunya miserável, parece que ela ataca nossas articulações, né? Então, isso é chato, hein? A Josenita diz que o esposo também teve chikungunya. Olha só. A Valécia Souza disse que não tem problema estomacal, mas vive mastigando chiclete. Chiclete não é uma boa não, viu, pessoal? Cuidado. A Catiana diz que tem lutado para fazer somente 2 refeições. E aí, ó, a Nanda já disse assim, o meu ombro foi muito afetado, ó, no manguito dilatador. Depois dessa chikungunya, pois é, aí é problema, hein? Vai ter que fazer fisioterapia. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, 7h49. O horário para tomar vitamina C, junto à refeição, não me importa qual. A Edilene diz que ama o programa quando tem perguntas e respostas. Bom, hoje foi o dia, né? O pessoal demorou para pedir para participar. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. Então, a Liré pergunta aqui sobre a questão do ferro, né? Quando ele está bom e a ferritina está baixa, né? O que acontece, Liré, que mais importante para o nosso organismo é manter um nível de ferro normal na corrente sanguínea, não o estoque de ferro. Então ele vai gastando o estoque e vai mantendo o nível de ferro normal, até que chega uma hora que você não tem mais estoque para recorrer. E aí você começa a cair com o nível de ferro. Então o importante é que a gente faça a suplementação quando está com o nível de ferritina baixo, usando o sulfato ferroso, para que a gente consiga aumentar a ferritina. Se a gente conseguir aumentar a ferritina, aí sim nós vamos ter estoque suficiente e vamos manter um nível de ferro normal na corrente sanguínea. O nível de ferro ele vai caindo, né, ao longo aí dos meses, se não fizer a reposição, porque não vai ter mais estoque de onde buscar. A Vanusa também queria participar hoje. 3 pessoas pediram, mas pediram tarde. Vocês têm que pedir mais cedo, pessoal.
A Vanusa pergunta se quem tem problema com menopausa tem que tomar vitamina E. Bom, um dos problemas que a menopausa pode causar por conta da redução dos hormônios estrogênios, o estradiol e a estrona, é ressecamento de pele. A vitamina E, ela é um potente, né, regulador nosso da manutenção, aí no caso, né, da pele íntegra, bem hidratada. Então, vitamina E é bem interessante. No entanto, que se vocês forem observar, muitos dos hidratantes, eles têm na sua composição vitamina E. Tem na sua composição, ou seja, porque realmente serve para hidratação. Então, as mulheres, quando chegam na menopausa, se tiverem essa queixa de ter a pele mais ressecada, o uso da vitamina E pode sim ser uma opção. A Ivonete diz que está dormindo mais que a cama. Isso não é ruim, Ivonete, né? Dormir bem é ótimo, né? A base para a longevidade é o sono. É durante o sono que o nosso organismo faz todos os processos de manutenção que nós precisamos, para que aí sim a gente tenha vida e vida em abundância, né? O sono é o elixir da vida longa. Aí tem uma frase minha que eu gosto sempre de dizer, vocês precisam ajudar ela a viralizar, para ela ficar famosa, tá? A frase é a seguinte sobre sono: quem dorme pouco e tarde antecipa o sono da morte. Então, anota aí, hein? Quem dorme pouco e tarde antecipa o sono da morte. Então, dormir bastante é o elixir da vida longa. Tem uma pergunta aqui sobre como diminuir flatulências, né? Bom, flatulências elas estão correlacionadas a vários motivos, mas o principal é que nós temos bactérias intestinais e elas geram fermentação. Essa fermentação pode ser a fermentação da fibra, ou seja, todos os alimentos que contêm fibra vão gerar produção de gases intestinais, mas pode ser também, né, principalmente para aquelas pessoas que fazem uso de grande quantidade de proteína, como as pessoas que vão para a academia e fazem atividade de musculação com a finalidade de ganho de massa magra. Às vezes eles exageram, consumindo muita proteína. Essa sobra de proteína, o organismo então, né, não aproveitando tudo isso, chega lá no seu intestino e gera os processos de fermentação, né? Então é isso que a gente tem que observar, que muitas vezes o problema está correlacionado ou à ingestão de fibras ou à sobra de proteína, um dos dois. A reposição de lactobacilos é uma das coisas que ajuda no processo de nós conseguirmos diminuir a produção de gases. Mas zerar, impossível. A Lucinha diz que o mulungu está ajudando bastante, né? Legal, muito bom. Nossa, a Alcirene diz que o filho dela lá que está com problemas cardíacos, né? Um problema na coronária, também está agora com coronavírus, né? Vamos orar por ele, Alcirene, para que Deus preserve, né, a sua saúde aí nesse momento. Porque a gente sabe que realmente esse coronavírus é uma doença assim bem traiçoeira, né? Uma doencinha complicada. Então a gente tem que fazer tudo o que é possível agora para cuidar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Uhum. 7h55. Vamos ver o que mais dá pra gente responder aqui, ó. A Silvana pergunta aqui a quantidade do dimalato aqui, ó. 500 miligramas do magnésio dimalato. 500 miligramas. Para tomar entre as refeições ou à noite, tá, Silvana? Não deve ser ingerido junto com uma refeição, não. A Claudineide diz assim: estou feliz, pois a vitamina B12 está em 423, com a minha orientação. Ela agradece. Estava inferior a 50. Uau! Então, é motivo para fazer uma festa, né? Menos de 50 para 423, excelente. Agora, Claudineide, o que você vai fazer é o seguinte: você vai comprar o Citoneurin 5000 e agora você vai tomar um comprimido por semana para que a gente consiga manter acima desse nível de 400. Muito legal, ó. Parabéns. Que bom que deu certo, né? Nossa, fiquei muito feliz, muito feliz. É gostoso quando a gente sabe que a gente pode, né, participar do processo de melhora de cada um de vocês. Quando vocês relatam para mim os resultados de alguma orientação que eu passei,
que você seguiu e que deu certo na sua vida, isso me deixa muito feliz, né? Igual a conversa que eu tive com a Catiana, que no final, né, ela comentou bastante coisa a respeito do trabalho que a gente tem buscado fazer aqui na internet e como que isso tem ajudado, né, a vida dela e de outras pessoas. É muito bom mesmo ter esse feedback de vocês. A Solange disse que amou a live de ontem, que eu falei sobre lactose. Então, ontem eu destrinchei leite de cabo a rabo, como dizem, né? Falei sobre leite do começo ao fim da live, porque eu aproveitei o ensejo da Manuela, né? A minha filha de 12 anos, ela caiu de bicicleta, quebrou o braço esquerdo, né? Mais ou menos nessa região aqui assim, ó. E aí, no caso, o tempo de cicatrização do osso é de 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. A Manuela nunca fez uso de nenhum lácteo, né? Ela não toma leite, não come queijo, né? Então não tem a prática do consumo de lácteos. E todo mundo fala que tem que ter leite, tem que ter queijo, que são as fontes de cálcio. Veja, ela cicatrizou o osso com 4 semanas, exatamente. Ela se machucou no dia 16 e no dia 16 ela retirou a tala. Então 16 de novembro a 16 de dezembro. Assim que completou 4 semanas, o médico disse assim, o osso está cicatrizado, né? Muito bom, está perfeito, agora vamos partir para a fisioterapia. Então, o que eu entendo? Que realmente não há a menor necessidade do uso do leite de vaca pensando em ter uma fonte de cálcio. Aqui em casa nós nos preocupamos em oferecer, né, as fontes de cálcio que nós temos à disposição de origem vegetal. A Manuela não é muito fã, né, de couve, a Mariana já ama couve. Então a Mariana tem uma boa fonte de cálcio vindo da couve. Mas aí para a Manuela nós oferecemos outras fontes de cálcio, né? Oferecemos então gergelim, né, que a gente come bastante hummus, ou come, né, um outro patê que vai o tahine, no caso, na composição. Então ela gosta, então ali tem bastante cálcio. A gente faz muitas vezes o leite de semente de girassol, que também tem uma quantidade de cálcio, e utiliza para poder fazer, né, mingau para elas, né? Então isso é legal. A própria aveia tem um pouco de cálcio e elas comem mingau de aveia. Então a gente vai colocando as fontes de cálcio na alimentação delas. E está aí a prova de que realmente elas não precisam, né, fazer o consumo de lácteos. E aí, no caso, resolvi falar sobre o leite para desmistificar essas questões. Então, se você ainda não assistiu, né, a nossa conversa de ontem, né, falando sobre leite, está lá no YouTube, dr. Vargas. É só você procurar o Saúde em Pauta de ontem. O tema foi laticínios, leite, né, e os efeitos colaterais para o nosso organismo. Verificamos vários problemas correlacionados ao leite, mas não vemos as vantagens que são ditas a respeito do leite, né? Então, assim, bem bacana se você não assistiu. E se você ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal e assine lá o sininho, né? Ative o sininho para você receber as notificações. Os Todays, todos eles são postados depois lá no YouTube também, mais o Saúde em Pauta e o programa que a gente quer fazer o ano que vem, chamado Ciência Vital, onde nós vamos trabalhar mais questões, né, do conhecimento do organismo de uma maneira mais profunda, para que você possa fazer as melhores escolhas, ok? A Claudinete pergunta se eu recomendo o uso do ácido hialurônico. Eu acho ele bem interessante, sim. Acho que pode ser utilizado tanto para a pele quanto para a articulação, né? Pode ser uma opção bem bacana. O Fábio pergunta qual o melhor horário para a gente fazer musculação. O melhor horário, Fábio, é aquele que cabe dentro da sua rotina. Então, isso daí eu já começo desse jeito, porque não digo que é o seu caso, mas muita gente, se eu disser assim, o melhor horário é pela manhã, o cara fala, então não vou fazer porque eu só posso fazer à noite. Então, o melhor horário é aquele que cabe na tua rotina, né? Esse é o melhor horário. Caso você tenha a possibilidade, eu sugeriria que fosse pela manhã, né? Esse seria o horário ideal da prática da musculação, pela manhã, que é o horário que a gente consegue pegar um peso maior do que no período noturno. Então, valeria a pena colocar na parte da manhã, tá bom? Pessoal, são 8 horas e 1 minuto, o momento de nós encerrarmos aqui o nosso Today. Estamos fechando mais uma semana, hoje é dia 18 de dezembro, voltamos então no dia 21 de dezembro, segunda-feira, com mais uma semana de Today, e aí no meio da semana que vem, né, tem Natal, aí a gente vai ver como é que vai ser, se eu vou fazer Today no Natal. Tem o dia 24, que é um dia importante aqui para mim, que é o meu aniversário, semana que vem, né? Então, vamos estar juntos na semana que vem. Não sei se todos os dias da semana,
Mas segunda-feira nos vemos no nosso próximo Today, tá bom? Gostaria de desejar para vocês um ótimo final de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Segunda-feira nos encontramos novamente, tá bom? Um grande abraço para vocês. Aproveitem o final de semana com muito juízo. Lembra que o corona saiu para passear de novo, então é bom que a gente fique em casa se você não quiser topar com ele, tá bom? Um grande abraço. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Até mais.